Queridos, é possível ser crente e permanecer em Cristo sem produzir frutos para o reino de Deus? É possível ser crente e permanecer em Cristo sem produzir frutos para Deus? A graça e a paz seja sobre todos vocês. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, no Evangelho de João, capítulo 15. A nossa reflexão será com base nesse texto. Irei ler com vocês apenas os 2 primeiros versículos, mas na sequência da mensagem nós iremos usar outros versículos também dessa parte inicial. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 e 2. É o velho e belo texto, conhecido quase que universalmente. Quero convidar você para ler comigo esses 2 versículos. João 15, 1 e 2. Mesmo assentados e com reverência à palavra do Senhor, leiamos a palavra que nos diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Que Deus nos abençoe na leitura e na exposição da sua palavra. Quando eu era criança, fui criado num contexto mais rural, tinha uma frutinha que nós gostávamos muito, principalmente quando ela era muito doce. A nossa igreja aqui tem alguns nordestinos, talvez muitos nordestinos, ou de origem nordestina, muito mais ainda. E talvez vocês conheçam essa frutinha. O nome dessa frutinha é umbu, que é do umbuzeiro, a alegria dos irmãos. Eu conheço, né? E eu lembro que a gente saía, naquela ocasião, ou naqueles tempos, ainda quando criança, pelos matos, guiados por algum adulto, procurando o pé de umbuzeiro. Eles sabiam e nos conduziam aos pés de umbuzeiro. E é uma fruta doce, deliciosa. O meu pai saía, às vezes, nessa época que tem a época certa dele produzirem, dos umbuzeiros produzirem, ele trazia aquele saco de linhagem assim, mais a metade cheio. Aí pegava aquela banheira, aquela bacia de alumínio, colocava metade de água, e despejava o saco de umbu, e a gente sentava em volta e mandava ver no umbuzeiro. Mas quando você chegava no pé de umbu, que você olhava e não encontrava umbu, você ficava triste, frustrado, porque era a época de umbuzeiro. Muitos umbuzeiros estavam produzindo o fruto do umbu, mas aquele pé não produziu o fruto esperado. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto da nossa mensagem de hoje, me lembrei dessa memória de infância. Por quê? Nesse texto aqui é interessante porque Jesus faz uma relação do reino dele, do reino de Deus, com uma árvore, uma planta muito conhecida dos seus ouvintes, dos judeus, que é a videira. E ele vai dizer, olha, o reino dos céus é com uma videira, ou seja, ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele está dizendo assim, olha, a igreja, a minha igreja, o meu reino, sou eu no mundo. Vocês são produzidos através de mim. E o meu pai é o cuidador desta videira, deste umbuzeiro. Então é interessante porque essa videira, sendo bem cuidada, e ela é bem cuidada, que é a igreja de Deus, a igreja de Cristo na terra, tendo o Pai, Deus o Pai, como o agricultor, cuidadoso que Ele é,
Jesus está dizendo, olha, essa videira tem os ramos. E esses ramos são vocês. E ele diz, espera-se de cada ramo o fruto que ele deve produzir. Então a pergunta é essa. É possível mesmo ser crente e permanecer em Cristo? A palavra permanecer é importante aqui. Permanecer em Cristo sem produzir frutos para o reino de Deus? Você pode até responder, achar no seu coração que sim, que isso seja possível. E talvez você chegue a essa conclusão porque você conheça cristãos que você já os conhece há tanto tempo e você talvez os considere, alguns deles, cristãos não produtivos no reino de Deus. Então, pastor, sim, eu acho que é possível, sim, que sejamos crentes ou que alguém seja crente, permaneça em Cristo e não produza fruto. Mas por outro lado, meus irmãos, nesse texto aqui, Jesus nos diz que não é possível o ramo permanecer no tronco da videira. Não é possível o crente permanecer em Cristo sem dar o devido fruto para o reino de Deus. Jesus pensa diferente talvez de você, se você pensou que era possível. Jesus está dizendo, vai dizer nesse texto, que isto não é possível. Então, eu quero refletir com vocês sobre o tema seguinte, dizer o seguinte, que o verdadeiro cristão produz, sim, frutos para o reino de Deus. O verdadeiro crente, ele produz fruto para o reino de Deus. E o fruto que Deus espera que nós produzamos. Por quê, meus irmãos? Nós podemos afirmar e entender assim. Porque, em primeiro lugar, tem a ver com a nossa união com Cristo. É por causa da nossa união com Cristo que nós vamos produzir o fruto do reino de Deus, ou o fruto para Deus. É porque você está unido a Cristo. É porque você, como ramo, está unido a esta videira que é Cristo. E se você é ramo dessa videira, você precisa produzir o fruto esperado por esta videira ou pelo agricultor, que é Deus, o Pai Celestial. Vejamos o versículo 4 do nosso texto. O versículo 4 do capítulo 15, o próprio Jesus diz assim, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Olha o que Jesus diz para nós: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, o que Jesus está ensinando para nós aqui é muito simples. E é bem didático. Ele está usando a ilustração dessa planta. E nós podemos trazer para o nosso contexto brasileiro do umbu, ou do umbuzeiro. E dizer que é impossível que o galho preso ao tronco não produza o fruto esperado. Que o crente unido a Cristo Jesus não produza o fruto para o reino de Deus, para a glória do próprio Deus. Portanto, o verdadeiro cristão, ele está unido a Cristo. E é por causa dessa união com Cristo que ele pode e deve, que ele produz o fruto para Deus, o fruto esperado por Deus, porque ele está unido a Cristo. O fruto não depende de você, do ramo exclusivamente.
O fruto depende da árvore, depende do tronco, depende de Cristo ao qual nós estamos unidos. E se nós estamos unidos a Cristo, nós iremos produzir o fruto, porque isso é natural daquele que está unido a Cristo. Ele vai produzir o fruto do reino de Deus neste mundo aqui. E é interessante que o texto nos chama a atenção. O próprio Jesus vai dizer que todo ramo que está ligado a ele, que não der fruto, ele diz que o Pai o corta e o lança fora. Veja que ele diz que não é nem ele próprio, mas é o agricultor que na ilustração aqui do nosso texto é o próprio Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nós permanecemos em Cristo, precisamos permanecer nele cada vez mais, para que o fruto do reino de Deus seja produzido através de nós, que somos os ramos desta videira que é o próprio Cristo. Porque, como cristãos verdadeiros, nós não somos estéreis. Como cristãos unidos a Cristo, nós não somos infrutíferos. Nós temos a capacidade de produção, de produzir o fruto esperado por Deus, porque nós estamos unidos, ligados a Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que é o nosso tronco. Mas repare que ele diz que há ramos que não produzem o fruto. Então, ele diz do tratamento que é dado a esse ramo que não produz o fruto. Ele diz que o agricultor corta. Logo, esse ramo que não produz fruto, ele não permanece ligado ao trono. Em algum momento, ele é apartado, ele é cortado, ele é lançado fora. E mais, diz o verso 16, o que vai acontecer com esse ramo que é cortado e lançado fora. Nos diz o verso 16 o seguinte: não é o verso 16, deixa eu localizar aqui. Exatamente, obrigado. Olha o que acontece com o ramo que é cortado e lançado fora. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. É interessante esse versículo, porque observe que Jesus faz questão de dizer que aqui ele não está tratando da videira necessariamente, e nem do ramo da videira. Jesus está tratando de pessoas. Jesus está tratando daqueles que dizem ser seus discípulos, seus seguidores, que se dizem cristãos, mas que, na verdade, não são. Observe que ele inicia dizendo no versículo 6, se alguém, ele avançou mais, ele especificou mais, não está dizendo mais o ramo, mas ele está dizendo o que significa o ramo. São pessoas, são seguidores, no nosso caso, são aqueles que se dizem cristãos hoje, mas que de fato não estão unidos a Cristo, como deveriam estar. E ele diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo. Ou seja, será cortado, será demitido, será excluído. Meus irmãos, nós, os seres humanos, enganamos pessoas, mas Deus vê o nosso coração. Deus vê o nosso íntimo. Deus sabe quando uma confissão de fé é verdadeira. Deus sabe quando um compromisso de vida com Ele é verdadeiro. Deus sabe quando uma adoração é verdadeira.
Ele sabe exatamente porque é Ele que faz isso na nossa vida. É Ele quem transforma, é Ele quem liberta, é Ele quem salva. E por isso Ele pode dizer o que Ele diz nesse texto aqui. Aquele que não permanece em mim será lançado fora à semelhança do ramo e o secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas, por outro lado, aqueles que permanecem em Cristo, esses não só dão fruto, mas são preparados para produzir mais fruto ainda. Olha aqui a observação que é interessante. Você é um cristão verdadeiro. Você é uma cristã verdadeira. Você está unida a Cristo. Você produz o fruto para o reino dos céus. Você produz o fruto para Deus. Mas Jesus vai dizer que você não só produz naturalmente, mas Ele vai dizer que Ele, o agricultor, o Pai Celestial, Ele cuida dos ramos, Ele poda os ramos, Ele trata os ramos, ou seja, Ele trata os seus filhos, Ele trata os cristãos, Ele prepara os crentes para que produzam mais fruto ainda. É o que diz o versículo 2 do nosso texto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E o que permanece? Todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. A nossa igreja está vivendo esse contexto do discipulado, o programa do discipulado. Ontem nós tivemos o privilégio de termos aqui a palestra do pastor Jonas Madureira, o curso do discipulado que foi especial para nós. Foi muito edificante para nós. E nós temos já um grupo na igreja formados de discipuladores. Maravilha! Radiante. É muito alegre. Estamos muito, eu especialmente como pastor, estou muito feliz, porque nós temos na igreja pessoas já formadas, preparadas, discipuladores, que não só estão preparados, mas que já produziram fruto para o reino de Deus, para a sua igreja, que já fizeram discípulos. Mas escuta aqui, amém, aleluia, louvado seja Deus pela sua vida, que é um discipulador já, de fato, de verdade, está aí na ativa. Mas a exortação aqui é, não pare, produza mais fruto ainda. E eu brinco com você dizendo assim, você já sabe o caminho, não precisa mais ser treinado, não precisa mais ser preparado. Está esperando o quê? Não fique sentado de braços cruzados. Não fique olhando as pessoas passarem diante de você e deixando perder as oportunidades. Você já sabe o que fazer. Você é um ramo ligado ao tronco e que produz fruto para o reino de Deus. E Deus se alegra com você. E o texto aqui vai dizer isso, que é nisso que Deus se glorifica, ou que Ele é glorificado. Nos diz aqui a palavra de Deus, o verso 8. Ó, trabalhador do reino de Deus. O que diz o versículo 8? Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Deus é glorificado no nosso trabalho. Deus é glorificado a cada fruto que nós produzimos para o reino de Deus. E você já está pronto para isso. E você já está unido a Cristo. E você já sabe como fazer isso. Então não fique esperando. Você já produziu. Mas o texto diz, produza mais ainda. Portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, sim, o verdadeiro cristão é aquele que produz frutos para o reino de Deus. Por quê? Segundo a palavra de Deus, porque o verdadeiro cristão, e não pode ser diferente, a pessoa que é convertida verdadeiramente, ela está unida a Cristo. E se ela está unida a Cristo, ela vai produzir o fruto esperado por Deus, o fruto para o reino de Deus. Vai produzir novos discípulos para Cristo, para o Senhor. Em primeiro lugar, por causa da sua união com Cristo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, essa produção, em virtude dessa união, ela é fundamental porque ela é desenvolvida com base na palavra. Veja, a sua união com Cristo é desenvolvida com base
na palavra que é a palavra de Deus. O verdadeiro cristão, ele não só é aquele que não deixa de produzir fruto, ele não é esse que não produz fruto, mas é aquele que produz, e como eu já acabei de ler o texto para você aqui, ele é limpado, mas o elemento, o instrumento, a ferramenta que Jesus diz que é usada para limpar o ramo, ou seja, o cristão, qual é? A palavra. Olha o versículo 3 do nosso texto. Depois que ele disse que quem dá fruto, ele o limpa, para que produza mais frutos ainda, ele se volta para os discípulos e diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Meus irmãos, a base da nossa união com Cristo, nos relacionamos com Cristo, estamos unidos com Cristo por meio da sua palavra, tão somente. Então a palavra de Deus, ela é essencial na nossa união com Cristo, em nossa relação com Jesus Cristo. Vós estáis limpos pela palavra. Vocês, cada um de nós, já fomos limpados da nossa impureza, das nossas amarras, da nossa escravidão, pela palavra do Senhor. A palavra, então, é o nutriente que nós, como ramos, precisamos para produzir frutos saudáveis. Umbus doces, carnudos, saborosos, que você tem prazer de comer. E se não tiver cuidado, come até com caroço e tudo. Já viu que ele tem um caroço grandinho. Então tem que tomar cuidado, porque se ele estiver gostoso, você vai querer comer até o caroço também dessa fruta aqui. A palavra de Deus é esse nutriente e ela vem para favorecer, para fortalecer essa produtividade. Vocês discipularam pessoas. Vocês produziram frutos para o reino de Deus. Qual foi o instrumento utilizado? A palavra de Deus. Alguns estão com novos discípulos aqui. Nós temos mais 2 novos discípulos. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Me alegro grandemente. Qual é o nutriente que está sendo usado? Tanto para você como discipulador, como também para com o seu discípulo. A palavra, logo, a palavra de Deus, ela é essencial para o ramo produzir o fruto nessa relação de união com Cristo Jesus. A palavra tanto recebida, que é o que vocês estão fazendo aqui agora, vocês estão recebendo a palavra de Deus, é essencial para vocês, quanto também a palavra falada, na hora que vocês forem levar adiante essa palavra, proclamar essa palavra de Deus, porque vocês são ramos que estão unidos à verdadeira videira. E se vocês estão unidos a ela, vocês não são ramos estéreis, vocês são ramos férteis, produtivos. E a ferramenta, o instrumento utilizado para a produção é a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós que somos esses ramos, nós somos alimentados pela palavra. E precisamos mesmo ser alimentados pela palavra. Ontem o pastor Jonas falou uma frase aqui que me chamou muito a atenção. Ele disse: nós, crentes, não sabemos evangelizar porque nós, crentes, não falamos do evangelho entre nós, em nossas conversas, em nossas igrejas. Nós não comunicamos o evangelho, não treinamos o evangelho e nós não sabemos como verbalizar, como anunciar o evangelho. Nós conhecemos o evangelho, mas nós não sabemos colocar como: pastor, eu não sei como fazer. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos compartilhar, nós precisamos praticar, nós precisamos viver essa palavra, a palavra do Senhor, porque sem ela nós não estaremos nutridos, fortalecidos, preparados para dizer às pessoas: olha, Jesus Cristo é o único Salvador. Olha, Jesus Cristo pagou o preço dos seus pecados, dos teus pecados, na cruz do Calvário. Ele morreu sendo justo na mão de pessoas injustas. Ele foi condenado injustamente e morreu por pecadores como você.
E o caminho para você chegar até Deus, o caminho para você ser salvo, o caminho para você não ser condenado ao inferno, é que você se arrependa, é que você se volte para Ele em arrependimento, em fé. Confesse os seus pecados, creia em Jesus Cristo, porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é palavra. E se você não se alimenta dessa palavra, se você não é nutrido pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Deus, você não está preparado, você não estará fortalecido, encorajado, animado para levar adiante essa palavra libertadora, salvadora, única, que pode alcançar pecadores, como alcançou eu e você, e nos trouxe para a presença do Senhor, para o reino do seu amor. Observe que aí mesmo no texto, meus irmãos, Jesus Cristo disse para os discípulos, versículo 14 e 15, olha que revelação Jesus faz aqui para os seus discípulos. Ele vai dizer assim: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. O que eu vos mando aqui são mandamentos do Senhor. Em outro texto ele vai dizer: olha, a prova de que você me ama é se você obedece a minha palavra. É se você pratica a minha palavra. Você quer saber se você me ama? Observe se você está obedecendo a minha palavra. E a grande comissão é mandamento de Deus. Pregar o Evangelho é mandamento de Cristo. E aqui ele está dizendo: vocês são os meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando fazer. Olha o versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Amigos é muito mais íntimo, muito mais próximo do que servo, do que escravo. E por que Jesus nos chama de amigo? Olha a revelação aqui, ó. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. A palavra de Jesus para nós é a palavra que ele recebeu de Deus, o Pai Celestial. E é essa palavra, a palavra de Deus, que nós precisamos nos alimentar, que nós precisamos encher a nossa mente, o nosso coração, conhecê-la profundamente cada vez mais, porque é essa palavra quem nos revela quem Deus é. Se você não sabe quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é, como é que você vai falar para as pessoas a respeito desse Deus Trino? É essa palavra que revela quem eu sou, quem você é, quem o pecador é, quem o homem é. Se você não conhece a palavra de Deus, como você vai falar a respeito de quem é o homem e das suas necessidades com respeito à vida temporal e muito mais com respeito à vida eterna, à eternidade? Então nós precisamos sim, nessa união com Cristo, considerar que ela está embasada na palavra de Deus. E ela é o nutriente que eu e você precisamos para produzir o fruto esperado por Deus, que você e eu produzamos. Você não consegue pregar o Evangelho se você não lê o Evangelho. Você não consegue falar de Bíblia se você não lê a Bíblia. Você não vai conseguir ensinar a Bíblia para as pessoas se você ler 5 minutos de Bíblia por dia. Você não vai conseguir ler a Bíblia se você não faz uma leitura comprometida com as Escrituras. Sabe o que é uma leitura comprometida? É aquela leitura que você quer saber, conhecer o que você está lendo. Não é aquela leitura por obrigação. Alguns jovens, há um tempo, pastor, como é que eu faço para ler a Bíblia em um ano? Tem esse programa A, B, C aqui. Eu disse para ele: meu irmão, isso não é o mais importante, você cumprir o programa. Eu não estou preocupado se você vai ler a Bíblia em um ano. A minha preocupação é se você está lendo a Bíblia, se você está entendendo a Bíblia, se você está vivendo a Bíblia. Porque se você não lê, não entende e não vive, você não é capaz de ensinar e, portanto, você não irá produzir o fruto esperado. E talvez alguém chegue com muita sede, com muito desejo de comer o delicioso fruto que o crente, você, poderia produzir, e ele vai ficar frustrado porque você não tem o conhecimento que você deveria ter da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, em segundo lugar, a nossa união com Cristo é desenvolvida com base na sua palavra, na palavra de Deus, e ela é o nutriente para nós pregarmos, para nós frutificarmos para o reino de Deus. Mas, em terceiro lugar, a nossa união com Cristo
e por isso que nós produzimos o fruto. Essa união com Cristo, ela é sustentada no amor de Deus para conosco. Isso aqui é muito maravilhoso, porque ninguém aqui merece o amor de Deus. Eu tenho certeza que você concorda comigo. Você não merece ser amado por Deus, porque nós fizemos tudo o que desagrada a Deus. Nós fizemos tudo o que é contrário à vontade de Deus. Nós jamais quisemos, no passado, fazer aquilo que agradasse a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus quando ele veio até nós nos salvar, nos amar. E ele mesmo vai dizer que nós só o amamos através do apóstolo João, porque ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro, quando ainda você o odiava. Você era inimigo de Deus. Ele veio e te alcançou porque ele te amava e te amou profundamente. Aliás, o texto de João 3,16 é lindo e é universalmente conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a nossa união com Cristo, ela é sustentada nesse amor de Deus para conosco. E aqui no texto, Jesus declara isso também, e isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque você pode ter a certeza que jamais, se você está unido a Cristo, se você já entendeu que você produz o fruto para o reino de Deus, se você já entendeu a importância da palavra de Deus para você, e agora você sabe que você está unido a Cristo porque Ele te amou profundamente, isso vai trazer uma certeza, uma segurança para você, que jamais você será cortado da videira, que é Cristo Jesus. Porque Ele te ama e Ele não volta atrás. Observe o que Ele diz aqui no nosso texto, no versículo 9, Jesus Cristo vai dizer assim para os discípulos. Olha só, gente, que lindo. Ele vai dizer, como o Pai me amou. Ele está olhando nos olhos dos discípulos, está falando isso. É como se Ele estivesse olhando para você nos seus olhos e fazendo essa declaração de amor para você aqui. Presta atenção no que Jesus vai dizer. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Como será que Deus, o Pai, amou o Filho Jesus Cristo? Você tem ideia disso? Você tem ideia da qualidade, da profundidade do amor de Deus, o Pai, pelo seu Filho, Filho unigênito? É um amor sem medida, é um amor incondicional. É um amor perfeito, gente. E Jesus está dizendo assim, assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós temos dificuldade de entender, de aceitar, de crer com toda profundidade e plenitude, é nisso. E eu creio que você também tem essa dificuldade. Sabe por que nós temos a dificuldade de crer com toda a liberdade que Deus realmente nos ama? Porque você sabe que você é pecador. Porque você sabe que você é infiel. Porque você sabe que você é como um Pedro, como nós fomos lembrados aqui ontem. Nós traímos o Senhor Jesus. Como Ele pode nos amar assim, de maneira tão profunda, tão perfeita, tão plena? Como o Pai o amou. Ele agora diz que Ele também nos ama. Mas se Ele está dizendo, isto é verdade, creia. O amor dEle para conosco é a base dessa nossa união com Cristo. Nós só estamos unidos com Ele, porque Ele nos ama profundamente. E Ele diz, prossegue no texto, versículo 9, Ele diz, permanecei no meu amor. Jesus nos encoraja a não só nós crermos que Ele nos ama, mas Ele nos encoraja a que nós desfrutemos desse amor, permanecemos nesse amor, a que nós nos alegremos no amor de Deus, o Pai e do Filho para com as nossas vidas e do Espírito Santo para conosco também, o amor do Deus Trino para com a sua vida. Creia nesse amor, se alegre nesse amor, desfrute desse amor, o amor de Deus por você. E isto é importante, e isto é necessário para você evangelizar as pessoas.
para você pregar o Evangelho. Porque é com base nesse amor que você poderá dizer também para o pecador arrependido que assim como Jesus amou você, Jesus também está disposto a amá-lo profundamente, desde a eternidade, quando o escolheu. O pecador escolhido é alvo, é fruto, é objeto do amor de Deus, do amor do Filho, do amor do Espírito Santo. Mas se você não crê nesse amor, se você não vive esse amor, se você não confia nesse amor, como você vai falar desse amor para as pessoas? Da boca para fora? Dos lábios? Isso não é suficiente para as pessoas. As pessoas querem ouvir, elas gostam de ouvir dos crentes, né? Jesus te ama. E a gente precisa tomar cuidado com essa frase realmente. Mas pior ainda será a pessoa ouvir de você um Jesus te ama apenas da boca para fora. O que isso significa? Você é capaz de explicar esse amor para as pessoas? Você é capaz de explicar que a sua união com Cristo, ela está embasada nesse amor? Você é capaz de explicar este amor que foi suficiente para Ele se entregar, para Ele sofrer tanto e para Ele morrer numa morte tão violenta, tão severa como foi a crucificação, por amor a pecadores eleitos? Você é capaz de explicar? Meus irmãos, nós precisamos não só crer, mas nós precisamos buscar conhecer cada vez mais este amor de Deus, porque a evangelização passa também pela confiança no amor de Deus, pela prática, pela vivência, pela alegria desse amor de Deus. Como eu posso dizer para as pessoas a respeito do amor de Deus por ela, se eu não estou vivendo, confiando neste amor? Eu preciso mudar isso, eu preciso viver a realidade deste amor, porque a minha união com Cristo é sustentada no amor de Deus para comigo. A união de Cristo, a nossa união com Cristo é sustentada no seu amor para conosco. O verso ainda 16 e 17, agora sim, observe ainda um pouco mais nesse amor. Jesus diz para os discípulos, Ele mesmo diz. Então não duvide. Essa palavra serve para você também. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não foi nós, não foi você que escolheu Jesus. Nós não podemos escolhê-lo. Nós não temos capacidade para isso. Nós estávamos mortos espiritualmente. E se estamos aqui, é porque Ele te escolheu. Ele nos escolheu. Mas repare que tem um propósito aí no texto. Logo, evangelizar está fundamentado no amor de Deus para conosco. Ele diz o seguinte, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto. Há um objetivo, há um propósito nisso tudo também. É preciso produzir o fruto, com base nesse amor de Deus e de Cristo para conosco. Vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Você crê no amor de Deus para contigo? De verdade? Você tem desfrutado este amor? Ou você desconfia? Ou você duvida? Pastor, será que Deus me ama mesmo? Eu não mereço amor. É verdade, nós não merecemos, você não merece, você tem toda a razão. Não é por mérito, não é por merecimento seu. O texto está dizendo aqui, Ele quis te amar mesmo você não merecendo. Isso é suficiente, isso basta. Precisamos crescer, meus irmãos, no conhecimento, na confiança, na fé, no desfrute ou no desfrutar deste amor de Deus para conosco, porque enquanto nós não crescemos, nós iremos produzir muito pouco para o reino de Deus. Mas quanto mais você cresce
nesse amor de Deus. Quanto mais você confia no amor de Deus para contigo, mais você está preparado para falar deste amor para outras pessoas, para levar o evangelho motivado por esse amor para outras pessoas, para convencer as pessoas, porque você não vai falar como alguém que não conhece, como alguém que não vive, como alguém que não tem experiência. Você não vai falar do amor de Deus de boca para fora. Você vai falar com convicção, por experiência, por fé. Porque você crê e você vive o amor de Deus para contigo. Em último lugar, meus irmãos, a nossa união com Cristo, se estamos unidos a Ele, nós vamos produzir o fruto que Ele espera de nós. Em terceiro lugar, porque essa união é a sua união com Cristo, ela necessariamente vai ser manifestada no seu relacionamento com seus irmãos. A nossa união com Cristo é manifestada no nosso amor mútuo. Se você está unido a Cristo, você vai amar o seu irmão. Esse é o ensinamento aqui. Observe que depois que Jesus fala essas coisas todas, depois que ele falou que o ramo ligado ao tronco produz fruto por causa dessa união, depois que ele disse que a palavra é o que fortalece, é o que capacita, é o que prepara. Depois que ele falou do amor dele por nós, como elementos necessários para a evangelização, ele vai dizer agora a respeito do amor mútuo entre os irmãos. Jamais será bem-sucedida a pregação do evangelho por parte de crentes que não se amam. Aliás, é interessante quando você estuda a igreja primitiva, você vai encontrar amor mútuo entre os primeiros cristãos. Você vai encontrar o texto de Atos dizendo que eles se reuniam de casa em casa, no partir do pão, nas orações, estavam unidos, até vendiam as suas propriedades. Chegou um ponto que vendiam as suas casas, terrenos, animais, as suas posses, vendiam. E traziam o dinheiro das suas posses que lhe pertencia e dizia: toma aí, está aqui, distribui aí entre os necessitados. Isso é resultado do amor fraternal, do amor uns para com os outros. Eles estavam unidos cotidianamente no templo, com hora marcada para as orações, para a reflexão. Era uma igreja, a igreja primitiva nos seus primeiros dias, era uma igreja que o amor fraternal fluía. Todos viam. E mais, sabe o que Atos diz? Lucas diz em Atos que as pessoas, nem todas aderiram. Os vizinhos, os que estavam por ali, viram. E nem todos aderiram. Mas uma coisa é certa, Lucas diz que, olha, aquelas pessoas, elas olhavam e ficavam admiradas de como eles se tratavam, amando-se mutuamente, tratando um ao outro com amor. E sabe qual foi o resultado disso, irmãos? Quando você lê o livro de Atos, lá capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, até o capítulo 5, você vai encontrar alguns ensinamentos nesse sentido, dizendo que enquanto a igreja vivia assim, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, sim, o amor entre os irmãos é necessário, fundamental para a produção do fruto, para a pregação do evangelho, para a salvação de pecadores, porque se eu prego o evangelho, mas como diz Paulo, cá entre nós, estamos nos mordendo uns aos outros, estamos nos tratando como inimigos uns dos outros, divididos, rachados, qual o efeito dessa palavra no mundo? O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso e diz para essa igreja que vive nessa liberdade do amor. Paulo diz: cuidado. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Cuidado. Vede prudentemente como é que vocês estão vivendo, se tratando uns aos outros. Vejam. Ele diz isso literalmente. Eu até separei esse texto aqui. Se vos mordeis uns aos outros. O que um cachorro faz quando discorda do outro cachorro? Dialoga assim, né?
Não é um diálogo intelectual, educado. É um diálogo agressivo, violento, morde. Olha o nível que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Ele está indo lá no extremo. Isso é possível de acontecer? Meus irmãos, fico alerta da palavra de Deus. Nos últimos tempos, o amor de muitos esfriarão. Queridos, nós precisamos nos atentar ao amor fraternal, ao amor mútuo. Nenhuma igreja será bem-sucedida na sua missão. Nenhum cristão será bem-sucedido na sua missão se ele não se preocupa com o seu irmão, se ele não ama o seu irmão, se ele não coloca o seu irmão diante de Cristo em suas orações, se ele não compartilha o que ele tem com o seu irmão quando ele precisa. O apóstolo Pedro diz assim: se você recebe o teu irmão em casa e você diz para ele, Deus te abençoe, olha aqui, eu quero ler um Salmo 23 para você, que salmo abençoador, e esse irmão está com o estômago roendo de fome. A criança não sabe identificar estômago e barriga, ela junta uma coisa só, minha barriga está doendo. Aí você pensa que dor de barriga está com verme, não é, está com fome, coitado. Aí você vai lá, prepara uma comida, dá para ele. Pedro está dizendo assim, se você recebe, dá a palavra e não dá o pão, não dá o alimento que você tem aí na sua despensa, o que você está fazendo, meu irmão? O que você está fazendo, crente? Meus irmãos, a igreja Presbiteriana do Jardim P é uma igreja de Cristo. São ramos aqui que estão ligados à videira. São ramos que desfrutam do amor de Deus. Você foi alcançado pelo amor de Deus. Mas agora Jesus diz, eu te amei para que você ame o seu irmão. É esse mandamento que está aqui, você viu ali para você. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Porque isto é um item indispensável para a nossa missão também, a evangelização. E aqui eu vou um pouco mais além. Preste atenção. Você tem a obrigação de amar o seu irmão em Cristo. Mas muito maior obrigação você tem de amar e tratar no amor cristão, honrando a Deus, no tratamento, com os seus na sua casa, que talvez seja mais desafiador até. Como você tem tratado o seu cônjuge, seus filhos, seus familiares? Se você não os tem tratado com amor, e você é o ramo, isso também é produzir fruto. Esse também é um tipo de fruto. Não é só a conversão do pecador. Mas se nós temos nos odiado dentro das quatro paredes, irmãos, isso vai repercutir na igreja. Isso vai repercutir no seu testemunho. Isso vai repercutir na sua missão. Isso vai repercutir no seu fruto. Então a exortação da palavra de Deus aqui é que nós nos atentemos, que nós cresçamos, que nós melhoremos a nossa vida, o nosso relacionamento, o nosso tratamento uns com os outros a partir do nosso lar, que é uma extensão da casa de Deus, para que Deus olhe para a sua família, para que Deus olhe para a sua vida, para que Deus olhe para a sua igreja. E como Jesus diz aqui, nisto meu Pai é glorificado. Mas quando você trata o seu irmão com ódio, com ira, e você às vezes faz isso, e você não se arrepende, você continua ali, passa 1 ano, 2 anos sem falar com ele, sem falar com ela, sem olhar na cara dele, você está profanando o nome de Cristo, o nome de Deus. Você não está santificando e nem glorificando ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, concluindo aqui o sermão, é possível o crente permanecer sem produzir frutos para o reino de Deus? Jesus está dizendo que não. Por que não? Por causa da nossa união com Cristo. Você está unido a Cristo. E se você está unido a Cristo, você é unido com base na palavra de Cristo, que é a palavra de Deus. Se você está unido a Cristo, isso só foi possível porque Ele quis te amar. E você é fruto, alvo do seu amor. E esta união, o amor de Deus para com você, precisa ser manifestado entre os seus irmãos, entre a sua família, no meio do povo de Deus. Meus irmãos, o fruto é certo por causa da nossa união com Cristo, por causa da sua palavra, do seu amor e por causa do amor mútuo. Mas se você não buscar produzir mais e mais, isto
pode não acontecer da maneira como Deus nos exorta nesta noite aqui. E veja lá, se você não está produzindo fruto e nem se preocupa com isso, a exortação de Cristo é que aqueles que não produzem o fruto serão cortados e lançados fora. Que a sua vida seja uma vida frutífera para o reino de Deus e para a glória de Deus. Que a Igreja Presbiteriana do Jardim IP seja uma igreja que produz o fruto para a glória do nosso Deus. Amém.